O objetivo nosso aqui hoje é discutir o que é sindicato. Todo mundo já ouviu falar em sindicato, seja nos lugares onde trabalham, onde os pais, amigos, familiares trabalham, mas nem sempre você tem uma noção muito clara do que é um sindicato. Então, em primeiro lugar, ele nem sempre existiu, ele nem sempre foi a mesma coisa. Então, o que vem a ser de fato sindicato? Qual que é o papel dele? Por que ele existe? Esse é o objetivo, são essas coisas que a gente vai discutir aqui hoje. Em primeiro lugar, o sindicato está ligado a um tipo específico de sociedade em que se tem relações de exploração do trabalho. Nem todo tipo de sociedade onde tem exploração do trabalho tem necessariamente sindicato. Então, por exemplo, as sociedades da época da escravidão, embora existissem lutas, embora existissem lutas dos escravos contra as condições que lhe eram impostas, jamais se organizaram na forma de sindicato e sequer tiveram organizações estáveis que durassem no tempo. Só que nossa sociedade, a exploração do trabalho se dá de uma forma completamente diferente dessas formas de sociedade do passado, que é o que a gente chama de trabalho livre, né? Podemos pôr livre entre aspas, mas onde a pessoa tem direito de negociar, segundo a sua livre vontade, um contrato de trabalho com o patrão, assim como todo o conjunto dos outros demais trabalhadores. Então, desde que existiu sociedade capitalista, os trabalhadores começaram a se organizar em prol de condições mínimas de trabalho, em prol de determinados direitos, dos quais só conseguiram com o tempo. Dessas organizações inicialmente espontâneas dos trabalhadores, deram origem, com o passar do tempo, ao sindicato enquanto um produto que é ineliminável desse tipo de sociedade, que é a sociedade capitalista. Então é importante entender, hoje os sindicatos são legalizados, são regulamentados pelo Estado, você tem trechos na Constituição e na legislação que falam sobre a organização sindical, e isso é absolutamente recente. No início, os sindicatos eles eram proibidos, eles eram vistos como uma coisa ruim, nefasta, que tinham que ser combatida, era visto como anarquia dos trabalhadores e coisas desse gênero. E só depois de muitas décadas que os sindicatos conseguiram se impor enquanto algo legal. Presta atenção, isso é interessante porque o sindicato no início era algo completamente diferente. Ele era organizado de fato pelos trabalhadores, ele existia enquanto tinham pessoas que tinham interesse na sua existência. Financeiramente, ele sobrevivia com contribuições voluntárias desses próprios trabalhadores. E foi graças a essas organizações sindicais que uma série de direitos que anteriormente não existiam passaram a existir. Como, por exemplo, férias, no caso do Brasil, 13º, aposentadoria, direito à pensão, licença em caso de acidente de trabalho, uma série de outras garantias que só foram conquistadas pela organização dos trabalhadores, onde os sindicatos cumpriram um papel muito importante. A força dos trabalhadores ela foi tamanha em diversos períodos que o Estado sentiu a necessidade de regulamentar os sindicatos com o passar do tempo. E aí entra uma espada de dois gumes, que é importante a gente discutir aqui. Porque a regulamentação do Estado ela foi, por um lado, uma conquista, porque os sindicatos antes eram proibidos, as pessoas eram consideradas criminosas por pertencerem a organizações sindicais, eram perseguidas, presas, demitidas, e passou a ser algo legal e garantido pela Constituição. Mas claro que, como tudo tem um duplo sentido, se criou uma legislação sindical, que é do qual a gente está acostumado hoje, foram feitas para burocratizar o sindicato. E aí a gente entra num tema que hoje é bem familiar e quase que atrelado à noção do sindicato pela maioria das pessoas, que é a noção de burocracia sindical. Bem, a noção de burocracia sindical não é nem preciso dizer muito, já é mais ou menos conhecida das pessoas, né? São aqueles aparatos sindicais onde tem pessoas que não se vê nunca, não se sabe onde trabalha, que um organismo sindical que se autoalimenta, vive por si mesmo, não tem contato com os trabalhadores, onde os caras ficam fechados em gabinetes o tempo todo, que deu origem até uma expressão que é chamada de sindicato de carimbo, que só serve para funções burocráticas. E num termo mais comum do movimento são sindicatos pelego. Pois bem, a institucionalização do sindicato pelo Estado, ela criou uma série de mecanismos que favoreceu essa burocratização. Se por um lado foi uma grande conquista a legalização dos sindicatos, a possibilidade da pessoa ser membro do sindicato e conseguir, inclusive, quando pertence à sua diretoria e tudo mais, estabilidade no emprego e etc., teve o outro lado da moeda, a contratendência. Foi criada uma série de artifícios, uma estrutura sindical para favorecer sindicatos os mais burocratizados possíveis, mais distantes possíveis das bases, das categorias dos trabalhadores, dos problemas e das lutas que realmente afligem a maioria da classe trabalhadora, que é o que a gente chama de uma estrutura sindical feita para burocratizá-la. Um primeiro desses aspectos é o chamado imposto sindical, que agora o sindicato não sobrevive só com a mensalidade dos filiados,
né? E ele tem agora uma contribuição compulsória, que é o imposto sindical, que é descontada automaticamente de um dia de trabalho da folha de salário de toda a categoria que o compõe. Isso permite ao sindicato que tenha uma autonomia financeira independente da quantidade de filiados que ele tem. Então você tem hoje vários sindicatos no Brasil, por exemplo, que tem milhares de membros na base, praticamente nenhum filiado, 2, 3, 4, 5% são filiados ao sindicato, mas o sindicato recebe uma quantia financeira considerável que vem do imposto sindical. No segundo aspecto, é a ausência de uma regulamentação, de uma representação de base. Então você tem sindicatos que representam 500 empresas, 200, 300 mil trabalhadores, 50, 100 mil trabalhadores. Todos eles têm uma diretoria mais ou menos com um número fixo de diretores, que às vezes vêm todos de uma mesma escola, de uma mesma indústria, de um mesmo local e não tem representatividade nos locais de trabalho propriamente dito, que é onde se desenrola o cotidiano, os problemas da maioria dos trabalhadores. E ao lado do imposto sindical, da ausência de representação de base, também tem a unicidade sindical, que é a garantia de que só existe um sindicato por categoria e por região. Então, com a unicidade sindical, a burocracia tem garantia de que seu sindicato jamais vai ter concorrência. E os trabalhadores, mesmo se for conformidade com a sua vontade, não pode criar uma outra alternativa. Então, você tem uma estrutura sindical fechada no Brasil, que possibilita um grupo de dirigentes sindicais completamente afastado das lutas, que são ojerizados, odiados pelas suas respectivas bases, e mesmo assim permanece por 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, é importante entender que a questão da legalização do sindicato tem esses dois lados da moeda. Se por um lado ela é importante, porque garante estabilidade e tudo mais, por outro lado, ela criou uma estrutura sindical absolutamente fechada. E outro aspecto também importante discutir, que é uma ideologia que se desenvolveu muito ultimamente na mentalidade da maioria dos trabalhadores, é a relação entre sindicato e partido político. Queria colocar uma questão para a maioria de vocês refletirem. Existe só uma instituição que, segundo a legislação brasileira atual, é absolutamente proibida de tomar qualquer tipo de posicionamento político nas eleições, de apoiar algum candidato ou coisas do tipo, que é um sindicato. Uma empresa pode dar centenas de milhares, milhões de reais para campanhas eleitorais. Vários outros organismos e instituições também podem, só uma que não, que é o sindicato. Por quê? Não é difícil de entender. Na verdade, se quer que as organizações de trabalhadores construíram ao longo de todo esse período, as mais sólidas e fortes que eles têm, que são o sindicato, não participem do processo político no país. É evidente que é necessário esclarecer algumas coisas, né? É importante que se tenha autonomia do sindicato frente aos partidos. Um sindicato não pode ser uma ferramenta de um partido e não pode ser controlado por um partido. Isso não quer dizer que vários seus integrantes possam ter suas opções políticas, suas posições políticas, inclusive filiações partidárias. E que mesmo o sindicato, quando seja definido democraticamente com a base, não possa tomar posições políticas. Essa postura que impede o sindicato de interferir na vida pública, na vida política do país, é a tentativa de afastar os trabalhadores o mais distante possível das decisões e da intervenção política no país e deixar com que essas alternativas sejam decididas e sejam influenciadas em meio à população unicamente pelos meios de comunicação, pelas empresas privadas e etc. Então, é muito importante que o sindicato tenha posições políticas. Foi assim que eles se desenvolveram, por exemplo, no século XIX. Eles lutavam por salários, lutavam por demandas econômicas, mas também procuravam intervir na vida política do país. Principalmente se a gente voltar no que foi dito no início, que é o fato de que o sindicato ele só existe porque tem uma sociedade baseada na exploração. É uma sociedade onde permite ao trabalhador ir de uma empresa para outra, onde permite a ele sair de uma determinada empresa, entrar num outro ramo do trabalho, mas ele sempre vai ser um trabalhador, qualquer que seja a empresa do qual ele seja funcionário, qualquer que seja a categoria do qual ele faça parte. Então, essa ideia que tenta afastar o sindicato da intervenção social e política é uma ideia, na verdade, que quer tirar toda e qualquer noção de interferência em termos de poder por parte dos trabalhadores e deixar apenas como reboque que vota de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. Então, em linhas gerais, são esses elementos que a gente queria comentar. É importante ter em vista como que o sindicato está atrelado com essa forma de sociedade que a gente vive hoje. Nem sempre existiu sindicato. Os sindicatos foram construídos
em torno de muita luta, muita perseguição, autonomamente pelos trabalhadores. No Brasil só foram legalizados por Vargas, que criou essa estrutura sindical burocrática que a gente falou hoje, no início, que está tão em conformidade com os interesses das classes dominantes que essa estrutura permanece até hoje. Nem mesmo a ditadura sentiu necessidade de mexer nessa estrutura sindical. Então, é muito importante valorizar o sindicato e é muito importante também lutar contra essa estrutura sindical que é imposta pelo Estado hoje e que tende a fazer com que os sindicatos estejam cada vez mais afastados, cada vez mais distanciados dos interesses reais dos trabalhadores e se torna uma coisa autônoma para favorecer um grupinho de diretores. E até por isso não é à toa que várias pessoas hoje têm ojeriza de sindicato. Então a questão não é ojerizar, não é ter repulsa do sindicato, mas procurar construir uma estrutura sindical e um sindicato que de fato seja vivo, que de fato represente os interesses dos trabalhadores, tanto na sua categoria quanto no país em determinado momento.